Mais uma vez reunidos, aqui estamos, Mestre Jesus, para aprendermos mais das suas lições, para procurarmos nos melhorar, para nos reconhecermos como verdadeiramente somos através das lições que nos trazem os bons espíritos, os mensageiros. Que a tua luz ilumine as nossas mentes nos dois planos da vida, permitindo-nos ampliar a capacidade de entendimento para que assim possamos aprender ao máximo. Que isso fique gravado em nossa mente, física e espiritual, para que consigamos no dia a dia aplicar. Mestre Jesus, esteja conosco durante esta noite de aprendizado e durante toda esta semana, trazendo-nos o teu amparo e tua proteção. E com a prece que nos ensinaste, iniciamos os estudos desta noite. Pai nosso que estais em toda parte, santificado seja, Senhor, o teu nome. Venha a nós o teu reino de amor e de bondade. Seja feita a tua vontade, Pai, assim na terra, como em todos os mundos habitados. O pão do corpo e da alma dá-nos hoje, Senhor. Perdoa as nossas ofensas e ensina-nos a perdoarmos a quem nos tem ofendido, com esquecimento de todo mal, pois teu é o reino, poder, a luz e a verdade. Assim seja. Eu peço que vocês me perdoem, mas eu estou com a garganta muito ruim. Muito obrigado pela oração. Muito obrigado, dona Ângela. Vamos então continuar o nosso estudo do Evangelho de Lucas. Nós paramos aqui, não sei se vocês estão lembrados, Jesus conversando, tinha fariseu em volta, né? E falou sobre várias coisas, inclusive nós passamos um tempo explicando a explicação do próprio Jesus, que conhecia os seus pensamentos, falaram que ele expulsava o demônio por Satanás, ele vem e faz a explicação disso, nós falamos sobre o processo de obsessão. E aqui volta num outro ponto. E ajuntando-se a multidão, começou a dizer: maligna é esta geração. Pede um sinal, ela pede um sinal e não lhe será dado outro sinal, senão o sinal do profeta Jonas. O profeta Jonas é um dos profetas. Carlos, você pode aumentar um pouquinho a letra? Sim, dá para aumentar mais ainda. Obrigada, viu? Obrigada. Ótimo, melhorou. Todos estão ouvindo bem? Então tá. Então vamos lá. Sim. Ajuntando-se a multidão, começou a dizer: maligna é esta geração. Ela pede um sinal, e não lhe será dado outro sinal, senão o do profeta Jonas. Jonas foi um profeta do Velho Testamento, e ele pregava na cidade de Nínive, ainda no Oriente Médio, na chamada Assíria, distante de Jerusalém.
E Jonas, quando ele pregou, o pessoal acreditou nele, porque ele contou aquela história que ele foi engolido por um peixe grande e ficou 3 dias no ventre do peixe. E ele pediu a Deus que lhe livrasse dessa sepultura. E Deus, ouvindo a oração dele, depois de 3 dias, o peixe o expulsou do ventre dele e ele sobreviveu. Então, quando o Cristo fala assim, ele está falando de uma forma muito profunda, que não é qualquer um que ia entender. Tinha que ser judeu. E além de ser judeu, tinha que ter um certo conhecimento. Por quê? O sinal do profeta Jonas é que Jonas havia profetizado sobre o próprio Cristo. E essa cidade de Nínive se arrependeu e acreditou nele. Mas Jonas estava profetizando sobre Jesus. Não era sobre ele mesmo. Ficarei 3 dias no ventre de um peixe grande e depois retornarei. Porque o Cristo estava falando dos 3 dias relativos à ressurreição. Depois ele voltaria à vida, porque ele iria ressurgir depois dos 3 dias, que é a história que nós sabemos, né? Que Cristo ficou 3 dias sepultado e ao terceiro dia ele ressuscitou. Então, quando ele fala nenhum sinal lhe será dado a não ser o sinal do profeta Jonas, ele está falando: eu sou aquele que o Jonas havia profetizado, que o profeta Jonas havia profetizado. Então, para quem entendia bem, sabia do que o Cristo estava falando. Não é qualquer um que saberia. Então, para quem que o Cristo falou assim tão abertamente? Você tem uma ideia? Falou abertamente para os capelinos, né? Para os espíritos mais evoluídos daquela época. O povo de Israel era formado quase na sua essência pelos espíritos vindos do sistema de capela. Aqueles espíritos que estavam no momento de se arrependerem e de voltarem para o planeta deles, que eles vieram aqui na Terra ajudar. Eles eram os chamados anjos decaídos. Esses eram os judeus na sua maioria. Então, esses judeus na sua maioria é que representa essa geração má e incrédula. Ele estava falando pela geração que havia cometido erros e que tinha pouca fé. Ele estava falando para aqueles anjos decaídos, para aqueles espíritos que vieram de outro sistema. Aí ele fala: porque assim como Jonas foi sinal para os ninivitas da cidade de Nínive, assim o Filho do Homem o será. Ele está falando do futuro, também para essa geração. Enquanto Jonas falou lá, eles acreditaram, Jesus seria o sinal para essa geração depois que ele ressuscitasse ao terceiro dia. Ele já estava dando sinal das curas, tudo. E depois de curar, de ajudar os fariseus, principalmente, não acreditavam nele, e eles vão e pedem um sinal. Que sinal que ele queria? Que eles queriam, sendo que ele já estava fazendo bem, né? Então, para algumas pessoas, não tem como. Devido ao seu estado de egoísmo muito grande, ele acaba não tendo condições de como eu diria assim, de fazer mais do que ele já estava fazendo. O indivíduo que não quer acreditar, ele não acredita, porque não é de interesse dele. Acreditar mesmo, intimamente, é algo profundo, é um trabalho que se faz dentro de si mesmo. É um trabalho em que a gente tem que ter ideia do que está acontecendo, senão a gente não acredita. Acreditar nas coisas de Jesus, por exemplo, é difícil. Principalmente quando vai contra os interesses das pessoas. Mas é uma pessoa que vê tudo mal. E ela percebe que ela vê mal em tudo. É difícil a pessoa que vê tudo mal perceber isso, mas digamos que ela tem uma ideia. Ela vai ler o Velho Testamento. Se o seu olho é motivo de escândalo, arranca e joga para longe de ti. Ela prefere parar de ler e continuar falando mal dos outros, né?
Sem contar que lá na roça que eu vim, que era Piuí, lá o pessoal falava assim, não sei, não quero saber, tem raiva de quem sabe. É mais ou menos essa é a visão de quem não quer acreditar, né? Mas você vê uma pessoa sendo curada do seu lado, né, um paraplégico, todo mundo sabia que era paraplégico. Lá no caso da sinagoga, em que o indivíduo tinha a mão mirrada e na frente de todo mundo a mão voltou ao normal, cegos estavam vendo e surdos ouvindo, e eles estavam pedindo um sinal para o Cristo. Então eles não queriam acreditar, obviamente. Nem diante das coisas mais lógicas o indivíduo acredita. Nós temos casos, eu acho que eu já até contei um para vocês, em que algumas pessoas, umas pessoas vendo espírito, ouvindo espírito, e elas fogem disso porque elas não querem acreditar. Porque acreditar significa mudança de comportamento. Você tem que ter uma coerência dentro de si. Por isso que a gente passa parte da vida se escondendo. Fique à vontade, Thiago. Thales, esses milagres aconteceram justamente para causar uma impressão para as pessoas, para impressionar elas? Sim, para que elas pudessem ver que ele era o Filho de Deus. É interessante esse tipo de situação, porque aquela geração podia receber isso, né? Existem verdadeiros milagres que acontecem conosco e ao nosso lado a gente não percebe. Como nós já vimos, né, nos livros do André Luiz, as pessoas vão no templo, no centro espírita, ia ter um infarto em pouco tempo, os espíritos vão, desfazem um coágulo por merecimento dela, ela é curada e nem fica sabendo. Deus não precisa que os outros saibam da caridade que ele faz por nós, mas no caso específico de Jesus, ele usou o poder que ele tinha para ajudar as pessoas, mas ele curando o corpo é uma coisa boa. No entanto, ele entendia e falava para os outros, cuide da alma, porque ele falava, vai e não peques mais. Olha, se o indivíduo é paraplégico, ele é curado, e Jesus fala, vai e não peques mais, significa que a culpa dele ser paraplégico é por causa do pecado. O que mostra claramente a ação clara da lei de Deus sobre aqueles que fazem o mal. Aí nós vamos ver Jesus falando, aquele que com a espada fere, com a espada será ferido, tem uma representação imensa nisso. Você, de forma bastante simples, né? Se você veio sem uma perna, é porque você arrancou a perna de alguém ou usou a perna para machucar os outros, ferir as pessoas. E a vinda de Jesus estava programado, e tudo que ele fez em relação aos milagres foi nada mais do que o amor que ele tem por nós, ajudando as pessoas a se melhorarem, vamos dizer assim. Mas ele avisava, vai e não peques mais. Mas milagres acontecem sempre. A gente aqui não tem olhos de ver. A rainha do sul se levantará no dia do juízo com os homens desta geração. Dia do juízo? O que é esse dia do juízo? É o dia ou a época em que as pessoas vão ser julgadas para verificar se elas iam ou não ficar na Terra. Não é um julgamento qualquer. A gente é julgado sempre. A nossa consciência nos julga sempre. No plano espiritual existem fóruns, existem júris, existem juízes de espíritos superiores que ouvem as petições e as reclamações das pessoas. Isso de uma maneira muito nobre. Tem até os júris também, mas todos eles são especializados e conhecem muito bem a alma humana, o comportamento humano. No entanto, o júri, o julgamento que ele está falando, o dia do juízo, o dia do julgamento, é um momento em que ele tem importância para a humanidade toda. É a humanidade que vai ser julgada. Então, aqueles que tiverem determinadas condições ficarão na Terra, os que não tiverem vão embora. Os filhos da Terra, aqueles espíritos que evoluíram para aqui na Terra se tornarem homens, eles não estavam no dia do julgamento, daquela época que Jesus estava aqui, mas
os capelinos estavam. Então Jesus veio para poder levá-los de volta, ao mesmo tempo preparando nós, os filhos da terra, para o julgamento cerca de 2000 anos depois, que é o que nós estamos passando agora, nesse momento em que muitos filhos da terra poderão permanecer na terra, se tiver já em condições, e outros serão levados para um planeta inferior, para poder ajudar os outros irmãos desse planeta a evoluírem assim como os capelinos vieram para cá. De acordo com o Emmanuel, os espíritos que não ficarão na Terra serão aqueles espíritos que forem muito violentos, que não acompanharem a evolução do planeta, e espíritos cujo egoísmo afeta muito a situação e a vida dos outros, como, por exemplo, patrões que deixam seus empregados passarem necessidade para pagar pouco, patrões que deixam os seus empregados em situação de trabalho ruim, em que o egoísmo, né, a avareza é muito grande. E eu conheço pessoas que deixam a própria família em situação de dificuldade financeira, mesmo tendo bastante guardado, né? O desespero para guardar para si é muito grande. Isso, na verdade, é egoísmo. E a avareza, né? um subtipo do egoísmo, subconjunto do conjunto egoísmo, né? O egoísmo é o principal vício, ele envolve todos os outros vícios, o orgulho, a vaidade, a avareza, a maldade, tudo isso acontece devido ao indivíduo se aceitar ser egoísta. Então, esses indivíduos tiveram uma segunda chance, que foi essa. O dia do juízo para eles foi o segundo. Primeiro, eles estiveram lá no planeta deles, quando mais ou menos o planeta deles estava na mesma época que a Terra está hoje. E aí o que acontece? Nesse momento, eles então, um terço da população deles, de acordo com o Apocalipse, veio para a Terra, para nos ajudar aqui. A gente já comentou sobre isso, né? Aí eles vieram, foram chamados no Apocalipse dos anjos decaídos, ou seja, aqueles espíritos que se rebelaram contra Deus e foram lançados no inferno. Eles saíram do paraíso e foram lançados na terra, vamos dizer assim, que é um inferno para eles, porque o paraíso era melhor, né? Como a gente costuma falar, imagina você ir para um planeta que você não tem celular, não tem vaso sanitário, não tem chuveiro quente, não tem automóvel, não tem a comodidade das habitações, não tem as facilidades de locomoção. Você imagina o inferno que vai ser para as pessoas viciadas em internet chegar num planeta que não tem nem eletricidade, né? É um inferno, né? Em termos de tempo de evolução, é como se esses indivíduos fossem, de forma alegórica, anjos. Por isso, anjos decaídos. Compreendem? E aí ele estava falando para essa geração. Então, essa geração má é a geração que estava sendo julgada pela segunda vez. Vou explicar. Essa rainha do sul se levantará no dia do juízo com os homens dessa geração e os condenará, pois até dos confins da terra veio ouvir a sabedoria de Salomão. E eis que aqui está quem é maior que Salomão. Salomão era muito respeitado, pessoas do mundo da época iam ouvir Salomão falar, dar as preleções dele, né? Salomão, filho de Davi, escreveu os provérbios. O que ele chama de rainha do sul, você considera que é a pleiade de espíritos responsáveis pela terra. Nós vamos entender rainha do sul lá quando formos ler o Apocalipse. E essa rainha, né, que se levantará para julgar as pessoas. É um conjunto de espíritos responsáveis pelo julgamento das pessoas na terra. Segundo o Apocalipse, esses espíritos são do nível de Jesus. São espíritos perfeitos que farão análise de
todos os critérios inimagináveis até de arrependimento, de devoção ao bem, de agravantes e atenuantes, para verificarem se eles ficariam ou não no planeta. Então aquele que vai se levantar e vai condenar é esse conjunto de espíritos. Só na leitura do Apocalipse é que nós vamos entender que lá João fala que ele está num local e o Filho do Homem está em determinado local, e aí ele fala que tem um anjo de rosto resplandecente e mais os anciãos que vão fazer o julgamento da população no dia do juízo. Isso é toda uma figuração que representa um tribunal em que espíritos superiores vão fazer análise de todos os detalhes das nossas reencarnações, das nossas ações, para verificar se nós teremos ou não condições de estar no planeta Terra. Os homens de Nínive se levantarão no dia do juízo com esta geração e a condenarão. Por quê? Porque os homens de Nínive, que seguiram Jonas, aceitaram a pregação de Jonas e se converteram. Então aqueles homens são homens bons, homens que aceitaram Deus e que aceitaram a pregação de Jonas, vamos falar assim. Pois se converteram com a pregação de Jonas. E eis que aqui está quem é maior do que Jonas. Então Jesus está dando o sinal que eles pediram, do conhecimento das profecias profundas. Né? Então ele fala, Salomão previu Jesus, Davi previu Jesus, Moisés previu Jesus, Isaías previu Jesus, Samuel previu Jesus, Jonas previu Jesus. E ele falou de todos aqueles que vocês acreditam e falaram da profecia, eis aqui aquele que é maior. Ora, eis aqui aquele de quem a profecia estava falando. É uma interpretação meio complicada, eu entendo. Então, por isso nós vamos passar assim até um pouquinho mais rápido. O mais importante que eu vejo disso aqui é quando se refere à maldade dessa geração, né? Essa geração que, no fim das contas, Jesus já sabia, condenou Jesus, né? Crucificou Nosso Senhor. Jesus sabia que essa crucificação aconteceria pela política dos fariseus. Aí ele vai falar que do reino dos céus e da lógica do reino dos céus. Olha, gente, se aqui na Terra tem até crime organizado, vocês acham que os espíritos não seriam organizados? A organização é muito grande, tudo é perfeito, nada que nos acontece aqui na Terra, nada, acontece sem um fim útil. Né? Tudo acontece por causa de um fim útil. A gente não enxerga isso, mas nada de inútil é feito na natureza. Então o que Jesus vai mostrar é o seguinte: qualquer pessoa normal com um pingo de bom senso, e ninguém acendendo a candeia a põe em lugar oculto, nem debaixo do alqueire, tipo de cobertor, porém no velador, local onde se coloca as velas, né? Para que os que entrarem vejam a luz. Mas se homens são assim, tem uma lógica, ninguém vai pegar uma vela, né, quando acabar a luz, e colocar no chão, né? Não faz sentido, você coloca o mais alto possível. E ele está falando dele mesmo. Ele é a luz do mundo. Ele fala isso. João fala, a luz veio em meio às trevas e as trevas não a reconheceram. Então, você acha que Deus ia mandar Jesus e não ia fazer com que ele chamasse atenção? Ora, ele está dizendo novamente, o sinal está aqui, eu estou curando os enfermos do corpo e da alma. A questão de acreditar vai depender de cada um. É íntimo, né? A candeia do corpo são os olhos. Ele fala assim, a luz do corpo. Sendo, pois, os teus olhos bons, também todo o teu corpo será luminoso. Mas se forem maus, também o teu corpo será tenebroso. O que ele diz aqui agora já entra numa parte moral profunda. Eu posso enxergar as coisas e ver com maldade. Eu posso acreditar dentro de mim que eu sou uma pessoa boa, tão boa, que Deus já me guardou um lugar lá no céu para mim.
E que algumas pessoas são tão más que elas não merecem perdão, elas vão sofrer para sempre. A pessoa, quando ela pensa assim, ela não aprofundou o raciocínio dela. Porque ela tinha que pensar dessa seguinte maneira: quão bom eu sou para merecer o céu? Quanto do meu tempo diário e até hoje da minha encarnação eu me dediquei a Jesus, ao bem e a Deus meu Pai? Mas uma porcentagem, analisando a si mesmo. Pensando dessa forma, aquela pessoa que eu considero má, eu considero que ela é má por ela mesma, ou será que ela teve uma criação difícil? Uma criação complicada? Será que ela é má porque os pais lhe ensinaram a ser egoísta desde pequeno? Então, no momento que eu a condeno, eu estou considerando que tem pessoas por trás dela que a incentivaram a agir de forma egoísta, de forma maldosa? Se eu fizer isso, eu tenho capacidade de entender todas as variáveis que envolveram a criação dos pais que permitiram que ela fosse assim, ou que não fizeram o suficiente para que ela não fosse? Eu não tenho condições de saber isso. Então, aquilo que eu enxergo do mundo tem a ver com o que eu entendo de Deus dentro de mim. Se eu acho que as pessoas merecem ser condenadas pelos erros que eu estou vendo, eu tenho que considerar se a minha visão é perfeita como a de Deus. Se Deus permite que essa pessoa viva, esteja viva entre nós, por algum motivo essa pessoa ela desmerece o amor de Deus? Pela minha visão, sim, porque ela está fazendo o que errou. E toda vez que eu erro, mesmo em pensamento, lembrando que Jesus fala que o homem que olhar para uma mulher a desejando, já cometeu adultério. Aí ele coloca o pensamento também como fonte de erro, como fonte de pecado. Aí esse indivíduo que está condenando o outro deve pensar assim, mas toda vez que eu dou uma erradinha, Deus deixa de me amar e vai me condenar para sempre? Os meus pensamentos são todos retos, eu desejo bem a todos, eu faço o que Jesus ensinou: amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Em algum momento nessa explicação tem uma vírgula dizendo assim, menos a sogra, menos o irmão mais velho, menos as pessoas que não fazem a sua vontade, a vontade do homem da terra. Então nós falamos tudo isso para mostrar que os nossos olhos não são bons, não. Porque no momento que eu enxergo que determinadas pessoas devem ser condenadas, determinada situação é horrível, e eu vou achar que o que Deus fez está errado, até parecendo de forma inocente isso, meus olhos não têm luz não, minha alma não está com luz, ela está enegrecida. Hoje eu ouvi uma história assim, nossa, coitada, tão boazinha, tão humilde, tão linda. Ai, que injustiça, morreu atropelada. A pessoa falou isso com tanto carinho, que essa informação ela é agridoce, né? Porque ela é doce no falar, mas ela é azeda no pensar íntimo. Por que Deus fez isso com uma pessoa que eu achei que era tão boa? Como se eu tivesse capacidade de julgar. Olha que injustiça. Quem cometeu injustiça? Foi o homem que atropelou ou Deus não tem poder para impedir o atropelamento? Aí me perguntaram se... por que uma pessoa morre assim atropelada? Eu falei, porque ela pode ter machucado muito uma pessoa no passado, a ponto de quebrar os ossos e causar a morte, e agora ela veio para poder sofrer as mesmas coisas que outra pessoa sofreu. Aí eu tenho que acreditar em reencarnação,
E as pessoas que julgam e desconsideram a reencarnação, desconsideram as crianças que morrem em tenra idade, e desconsideram que nascem pessoas de cores diferentes, motivo de preconceito, de tamanhos diferentes, de formas diferentes, de condições financeiras diferentes, umas que não têm condição nem de se alimentar. Eu vou achar que Deus é injusto, mas eu, como eu estou me sentindo bem, eu vou achar que Deus é justo. Interessantemente, que nas pessoas de maior sofrimento, que deveriam enxergar a injustiça de Deus porque não tem o suficiente para se alimentar, nós encontramos os maiores exemplos de fé. E alguns maldosos vão dizer que não tem outro jeito, que ela só pode ter a fé, mas ela podia se revoltar, assim como nós conhecemos alguns dessa situação que vivem em revolta constante. Então, veja como que isso é importante. Se os nossos olhos forem bons, ou seja, se eu enxergar a justiça de Deus e Deus à minha volta, todo o meu corpo será iluminado. De fato, ele não está falando que é o corpo material, que tem um corpo espiritual. Nós vamos ver que Paulo fala, né? Pois se há corpo animal, há corpo espiritual. Se há corpo natural, há corpo espiritual. Paulo fala sobre o perispírito, que é o veículo de manifestação quando nós desencarnamos. Se o perispírito está cheio de luz, o corpo material também está cheio de luz. E nós vamos encontrar no livro Mecanismos da Mediunidade esse processo, que quando nós oramos, nós nos ligamos aos bons espíritos, os átomos do nosso corpo, os elétrons que se movimentam nos átomos do nosso corpo, emitem maior energia na tonalidade azul e branca, fazendo com que aos olhos dos espíritos a gente tenha luz. Por isso que se diz que Buda é iluminado. Na verdade, Buda significa o iluminado. E o pessoal acha, e aí tem várias explicações para isso, que Buda era gordo, né? Ficava meditando, tanto meditar que criou aquele barrigão dele. Na verdade, aquilo lá é um significado da estátua, é que ele era cheio de virtudes. Por isso que ele foi colocado daquela forma. Agora, quanto a tanguinha, não sei explicar porque que deixaram a barriguinha de foto, mas essa era a ideia, o iluminado. Então, o budismo mostra que as pessoas têm que lutar para adquirir iluminação. E para se iluminar, elas têm que ter virtudes e vencer os vícios. Já é suficiente para a pessoa mudar na vida. E aqui o Jesus fala: se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso, mas se forem maus, também o seu corpo será tenebroso. Aqui fica bem claro até a questão da saúde. Porque Jesus fala: vai e não peques mais depois que cura. Então, se você tem um olho bom, se você é bom, você se enche de luz, você não tem pecado. Não tendo pecado, você tem a saúde do corpo e da alma. Então, a questão é como que eu enxergo o mundo. Mais de 90% da nossa percepção de mundo é visual. E nós, humanos, a questão é que, se a nossa percepção é visual, Cristo, quando fala a maneira como você percebe o mundo, ele usou os olhos, mas pode ser o que a gente ouve também, porque a gente pode ouvir com maldade, muita maldade. Mas nós podemos tentar enxergar o lado bom. Isso não é esconder a realidade. Quando a coisa é má, ela tem que ser vista como uma coisa má. A maneira como eu interpreto isso é que Jesus está falando. O indivíduo fez uma coisa má, eu vou condená-lo ao fogo do inferno na minha própria cabeça? É isso. Se eu faço maldade, evidentemente que meu olho não tem luz, porque eu não estou enxergando Deus ali. Quando eu não enxergo Deus no meu próximo, eu não tenho condições de ser bom, porque eu estou desrespeitando Deus e o próximo.
Porque no momento que eu me enxergo com direitos iguais a todos, eu estou lutando contra o egoísmo ou contra a iniquidade. E no momento que eu começo a enxergar os outros com os mesmos direitos que eu, inclusive de terem vontade própria, e não que eles sejam pessoas que estão colocadas ao meu lado para fazer a minha vontade, ouvir o que eu tenho a dizer, sem que eu lhe dê a chance de fazer o mesmo comigo, eu estou sendo egoísta e aí sim eu não terei luz. E Jesus então fala no imperativo afirmativo. Vê, pois que a luz que em ti há não sejam trevas. Ou seja, você já tem a luz natural por ser filho de Deus. Não a retire de você, para que ela seja trevas, porque as más ações fazem com que os átomos do nosso corpo aumentem de densidade. Em termos espirituais, a gente não emite luz. Olha que interessante, luz é uma emissão. Quanto mais nós fazemos caridade, mais nós doamos, mais nós emitimos. Quanto mais nós pensamos só em nós, de forma egoísta, menos nós emitimos. Então a gente fica com aquela energia que Deus nos dá voltada só para a gente, porque todos nós somos alimentados por Deus. Enquanto o corpo físico precisa do alimento físico, o corpo espiritual precisa do alimento espiritual. O corpo espiritual é alimentado pelo Criador. Ele nos dá energia constante. O que eu vou fazer com essa energia depende de mim. Eu posso doar de mim desejando bem ao próximo, fazendo com que tudo à minha volta seja doação. E aí eu vou ser um trabalhador do Cristo. Ou eu posso ficar pensando só em mim e agir como egoísta. E Jesus continua a explicação. Se, pois, todo o teu corpo é luminoso, não tendo em trevas parte alguma, será todo luminoso como quando a candeia te alumia com o seu esplendor. Se você for bondoso, se você amar a Deus e ao próximo, você será a luz. E a luz ilumina as trevas. Vamos lá em João, né? E o Verbo se fez luz e habitou entre nós. Cristo é luz que ilumina as trevas e dissipa as trevas. Nós podemos ser luz ou não, ou podemos fazer parte das trevas. Veja a importância disso, de estarmos ou não conectados com Cristo, de levarmos luz ou trevas aonde formos, no trabalho, na relação com as pessoas, na nossa vida em geral, na nossa própria casa. Seria bom que nós estivéssemos sempre ligados ao bem. Qualquer coisa que fizermos de mal, principalmente se a gente sabe que está errado, a tendência é que a gente escureça as partes do corpo. E olha que Jesus falou em partes, né? Como que ele falou em parte? Também todo o teu corpo será luminoso. Aqui ele dá uma ideia de que existem os centros energéticos no corpo. E aí alguns centros que se o indivíduo é viciado na alimentação, em glutonaria, ou seja, que significa comer sem ter fome apenas para sentir prazer, aquele centro gástrico vai ter energia escura e vai afetar o resto do corpo. Mas isso não impede o indivíduo glutão de ter um bom coração e de fazer o bem aos outros. No entanto, é necessário que, por equilíbrio em processo evolutivo, a gente ilumine todos os centros, equilibrando toda a nossa situação, toda a nossa estrutura espiritual, que evidentemente vai fazer isso com a estrutura física. Se a nossa alma está cheia de luz, o nosso corpo espiritual, o perispírito, está iluminado, o nosso corpo físico também. Mas mesmo assim ele vai ter doenças? Vai. A doença é uma situação
da matéria e que pode ser agravada pela situação espiritual. Então, a ideia, nós todos sabemos, com o avançar da idade, a gente começa a ter mais doença, que mostra que a matéria está enfraquecida. Mas há pessoas que têm doenças similares, mais novas, porque o corpo espiritual está abalado. Algum comentário? Vocês acharam que essa conversa de Jesus, assim, ó, ele chega para a multidão inteira, está lá dando a palestrinha dele, fala assim: maligna é essa geração, para todos vocês. Acho que Jesus falou a verdade? Ou ele ficou escondendo, como as pessoas dizem, né? Acho que Jesus foi humilde, porque eles pegam só a crucificação, não leem o resto. Jesus foi humilde, claro. Mas assim, que ele não falou nada, que ele ficou quietinho. Como se a pessoa que, vendo o mal acontecer, devesse ficar quieta também. Jesus deixou isso acontecer, não. Falar a verdade naquele caso era o maior símbolo de amor que tinha, né? É. E toda vez que nós falamos a verdade pensando em ajudar o próximo, a gente está agindo com amor. E nós vamos entender aqui que Jesus não tinha o menor problema em falar a verdade e ensinar. Quando nós chegamos aqui, ó, e estando ele ainda falando, rogou-lhe um fariseu que fosse jantar com ele. E entrando, assentou-se à mesa. Então o fariseu pediu: vem aqui na minha casa, vamos jantar comigo. Mas o fariseu admirou-se, vendo que não se lavara antes de jantar. Moisés ensinou, um dos 5 livros do Velho Testamento, hábitos de higiene médica muito importante. Não comer antes de lavar as mãos. Se lavar os pés e as mãos antes de se alimentar. Lavar as feridas. Ele ensinou isso que ele aprendeu com os egípcios e virou lei entre os judeus. Então Moisés cuidava do povo, né, como grande legislador. Ele, teoricamente, deveria ser o primeiro sumo sacerdote, mas foi o irmão dele, Arão, quem foi o primeiro sumo sacerdote do povo hebreu depois que saiu do Egito, né? Que ele saiu do Egito. Então o fariseu ficou pensando, admirou-se, não falou. E o Senhor lhe disse, porque o Senhor conhecia os pensamentos, né? Ele falava: vós, fariseus, limpais agora o exterior do corpo e do prato. Olha só, foi convidado para a casa do homem. O fariseu pensou e ele disse isso. Vós, fariseus, não tinha saído lá. Limpais agora o exterior do corpo e do prato, porém o vosso interior está cheio de rapina e maldade. Imagina você falando isso na casa de quem te convidou para jantar. Imaginaram? Você convida alguém Sim, para jantar e o indivíduo fala assim: vocês ficam se lavando por fora, lavando as mãos para comer, mas lá por dentro vocês estão cheios de rapina e maldade. Nós não temos moral para falar isso, né? Essa aqui é a questão, mas achar que Jesus silenciou e deixou o mal acontecer é um equívoco muito grave que provavelmente foi fomentado pelas pessoas más. Como eu falei para vocês que, não sei se eu cheguei a contar para vocês, que uma vez eu fui comprar um carro e o cara me vendeu um carro com um problema. Eu fui reclamar, falei: eu preciso do carro. Ele falou assim: mas você não é espírita? Eu sou, mas os espíritas não reclamam assim não. Eu falei: pronto, você vai me passar a perna. Acho que as pessoas confundem as coisas. Não, eu aceito, eu sou humilde. Tem coisa que sim, mas uma situação dessa não, faz parte do cotidiano. Dai a Deus o que é de Deus, dai a César o que é de César. Compreenderam a questão? Como funciona? Então, as pessoas maldosas não querem ouvir alguém falar de coisa boa, incomoda. Imagina uma pessoa muito rica e esbanjadora que vai ler assim: é mais fácil um camelo passar por buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino do céu. Você acha que ele continua lendo a Bíblia se ele não tiver desprendimento? A questão da sinceridade é fundamental. Caso clínico: um senhor de 75 anos com pensamento suicida. 75 anos com pensamento suicida. Eu podia esperar mais um pouquinho, né? Não falta muito assim.
Aí ele falando que ele tem uma vida financeira muito boa, que não é o dinheiro que preocupa. Tem 2 carros, vive bem. O senhor tem filhos? Tem 3. E o senhor os vê? Conversa? Não tenho contato com meus filhos. Alguma coisa ali está errada. O senhor tem algum companheiro, alguma companheira? Tem, minha namorada, mas não está em casa. A mulher foi embora, saiu, ficou na solidão, não conseguiu controlar os próprios pensamentos. Então, olha só que exemplo muito importante assim. Financeiramente eu estou bem, mas eu estou pensando em suicídio. Onde que está a realidade? A realidade está na alma ou no corpo? Está na matéria ou está no espírito? O que me faz feliz é o que está de fora ou o que vem de dentro? Então veja que as interpretações da palavra do Cristo nos levam a pensar sobre isso. Olha o que ele continua falando. Loucos, olha o ponto de exclamação. O que fez o exterior também não fez também o interior? E aí ele provavelmente estava na casa de um fariseu rico, porque olha o que ele fala. Antes dá esmola do que tiverdes, ou seja, dá daquilo que te foi dado. Eis que tudo vos será limpo. Para quem tem excesso, Jesus fala aqui assim, se você tem excesso, dá para quem não tem, porque a fortuna não é sua. Quem fez o exterior também não fez o interior. Quem te deu a fortuna foi Deus para você distribuir com seus irmãos. Não é sair dando tudo e perder tudo e ficar mendigo. Mas gerar trabalho, gerar emprego, fazer com que o dinheiro se movimente para que as pessoas tenham uma condição de vida melhor. Olha que interessante. Ao invés de deixar parado. É só uma das interpretações rápidas que a gente está fazendo aqui. Mas ai de vós, fariseus, que pagais o dízimo da hortelã e da arruda e de toda a hortaliça, e desprezais o juízo e o amor de Deus. Ou o que ele acabou de dizer aqui? Todos vós que fazem as ações exteriores, porque pagar o dízimo era obrigação do bom judeu, que pagava o dízimo para o Estado, que era um Estado teocrático. Logo eu estou quite com a parte material, mas ele está dizendo aqui, o Cristo, que não com a parte material. Vocês pagam tudo que tem que pagar, são certos perante o mundo, mas desprezais o juízo e o amor de Deus. Deveis fazer estas coisas e não deixar as outras. Ai de vós, fariseus, que amais os primeiros assentos nas sinagogas e as saudações na praça. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, ele estava na casa do homem, que sois como as sepulturas que não aparecem, e os homens sobre elas andam e não o sabem. Ou seja, vocês causam a morte. Os homens convivem com vocês, e vossas palavras, vossas ações e vossos exemplos são morte espiritual. E aí, respondendo um dos doutores da lei, então vocês imaginam que tinha escriba, fariseu, doutor da lei lá. Mestre, quando dizes isso, também nos afrontas a nós. Ou seja, o indivíduo ficou indignado, você está falando mal da gente. Porém, ele disse, ai de vós também, doutores da lei. Podia ficar calado, né? Ele deve ter passado a cabeça dele, podia ter ficado quieto. Que sobrecarregais os homens com cargas difíceis de transportar, e vós mesmos nem ainda com um dos vossos dedos tocais nas ditas cargas. Ou seja, coloca vários cultos exteriores para as pessoas fazerem, acusando as pessoas no sentido da pregação, e a gente vê isso muito hoje, mas eles mesmos não fazem. Ai de vós que edificais os sepulcros dos profetas e vossos pais os mataram. Estava falando deles mesmos por causa da reencarnação. Bem testificais, pois, que consentis nas obras de vossos pais, porque eles os mataram e vós edificais os sepulcros. Ou seja, os vossos pais mataram os profetas e vocês aceitaram a morte dos profetas
assassinados pelos vossos pais, não fazendo o bem que os profetas ensinaram. É uma das interpretações. Portanto, diz também a sabedoria de Deus: profetas e apóstolos lhes mandarei, e eles matarão uns e perseguirão outros. Está falando deles, porque eles vão matar todos os apóstolos, exceto João, vários cristãos não apóstolos, como Estevão, por exemplo, vários cristãos que foram perseguidos e apedrejados da época de Jesus e o próprio Cristo, para que desta geração seja requerido o sangue de todos os profetas, que desde a fundação do mundo foi derramado. Aqui fica bem claro que a geração dos capelinos, que reencarnavam naquele estado e que mataram os profetas, porque eles não podem culpar esses indivíduos da época dele daquilo que eles não fizeram no passado. Então ele está falando de reencarnação, porque quando lá no primeiro mandamento da lei de Deus, né, está assim: amarás o Senhor teu Deus, que te tirei do Egito, da terra de servidão. Não tereis outros deuses estrangeiros, nem no ar, nem na terra, nem nas águas. Eu sou o Senhor teu Deus, severo e vingativo, que cobro a injustiça dos pais, dos filhos, até a terceira e quarta geração. A pessoa fala: tá doido. Então, nesse caso aí, meu avô pecou, o neto está sofrendo. É porque a terceira e quarta geração é o tempo do espírito reencarnar. Ele não reencarna no filho, mas boa parte reencarna no neto ou no bisneto. Ou seja, ele está cobrando da geração os erros do passado dela. Voltando àquele início que nós falamos, que ele estava falando da geração dos capelinos, que, precisando se melhorar, continuaram fazendo o que estava errado. Desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o templo. Assim vos digo, será requerido dessa geração. Ai de vós, doutores da lei. Lembra que foi o doutor da lei que falou com ele, né? Que tirastes a chave do conhecimento, vós mesmos não entrastes, impedistes os que entravam. Ou seja, ao invés de fazer a interpretação do espírito, fizeram a interpretação do exterior, colocando aquelas cargas, né, sobre as pessoas, ao invés de acalmá-las com o ensinamento interno. Vamos relembrar: vinde a mim todos vós que estáis cansados e fatigados, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, pois meu fardo é leve e meu jugo é suave. E ele está dizendo que os fariseus, os doutores da lei, colocam cargos pesados, porque não entra na alma, mas no corpo. Mitiga o corpo, mitiga em termos de dízimo, pagamentos, sofrimentos aos servos, mas não, a alma não penetra na alma. E dizendo-lhes essas coisas, os escribas e os fariseus começaram a apertá-lo fortemente e a fazê-lo falar acerca de muitas coisas, armando-lhe ciladas a fim de apanharem da sua boca alguma coisa para o acusarem. Entenderam o que estava acontecendo lá? Esse capítulo 11, nessas últimas partes, mostra claramente que Jesus falava a verdade e não deixava o mal acontecer. Ao contrário das interpretações mesquinhas que colocam as pessoas em situação muito difícil. Porque em situação que nós falamos assim, de mesquinharia e dificuldade, a maldade ainda reina. Então vamos pegar um dia desse, eu falei assim, para num dos estudos, que muitas vezes nós vemos no centro espírita palestrantes falando coisas muito graves. Na verdade é deles mesmos, fazendo acusações, tem que ser isso, tem que ser aquilo. Mas Jesus não falou desse jeito. Na verdade, ele está fazendo como o Jesus falou aqui, ele está jogando cargas pesadas em cima das pessoas. Aí a pessoa, sem saber a causa do seu próprio erro, ao invés dela ser humilde, ela faz cara de humilde. Então ela acha que humildade é ter aquela carinha assim. Aceitar o mal. Olha só a gravidade do negócio. Olha só como que, se a gente não se ligar a Deus de forma definitiva e profunda, nós caímos nas ciladas não só dos fariseus encarnados, como dos desencarnados. Porque quando você faz uma coisa dessa, você fala, você tem que ser humilde, você tem que aceitar o que te acontece. Mas com sabedoria, sede mansos como as pombas e espertos como a serpente, Jesus fala no Sermão da Montanha. Então olha que coisa interessante. Se eu faço o bom calar
ele acha que é o exterior que o torna humilde, eu estou colocando carga muito pesada. Então nós frequentamos muitas vezes locais em que as pessoas falavam tudo baixinho. Falavam baixinho. Humildade, a humildade era cara, não era o interior. A humildade é a expressão, não é o interior, isso é pesado. A pessoa fala, nossa, eu estudo muito, adoro estudar tal coisa, os livros espíritas. Mas você vai ver, na verdade, são livros apócrifos. Ela foge da codificação. Ela aconselha para as outras pessoas livros que estão fora do Allan Kardec, do Chico e da Bíblia. Por que o espírita não pode estudar a Bíblia, sendo que não existe espiritismo sem Jesus? Kardec deixa isso bem claro. O espiritismo é reviver os ensinamentos do Cristo. Fora isso, não é espiritismo, não. Olha, dentro dessa situação, vamos repensar bem o que significa essa carga pesada. Significa o exterior, que é o que ele está acusando lá. Então o indivíduo passa a ter uma série de comportamentos sociais para que os outros e ele mesmo se enxergue com virtudes que ele não tem. Ele continua com os olhos em trevas. Só que a face mostra outra coisa. Quantas vezes nós nos enganamos com pessoas que nos sorriem na frente, mas são muito levianas por trás? A face é uma coisa, o exterior é uma coisa que não necessariamente reflete o interior. Lavar as mãos. O fariseu se preocupou com Jesus lavar as mãos. Numa outra narração de Mateus, ele fala assim, o que mata o homem não é o que entra pela boca, mas o que sai, porque o que sai da boca sai do coração, ou seja, do sentimento. Veja a importância desses últimos versículos do capítulo 11 em relação ao nosso comportamento. Tudo que é exterior não necessariamente vem de dentro. Agora, a minha humildade, para eu ser humilde, eu não preciso ter a voz baixinha, eu não preciso falar assim, abaixando a cabeça, eu não preciso ser polido com interesse para que as pessoas me enxerguem como uma pessoa virtuosa. A gente costuma brincar que a gente conheceu pessoas que têm um orgulho imenso de serem humildes, né? Entenderam a relação? Ela se mostra humilde, mas na verdade não é. Ali tem uma pessoa muito violenta por trás, uma pessoa muito agressiva, que não necessariamente agressividade é o contrário de humildade, tá? O contrário da humildade é o orgulho, a prepotência. Então, nesse caso, nós vemos feições que não dão alívio interno ao indivíduo. Então, Cristo disse, o que vale é a parte interna, espiritual, pois vocês, escribas, fariseus e doutores da lei, estão ensinando as coisas externas nas quais vocês se apegaram. Se o doutor da lei tivesse entendido na profundidade o que Jesus falou, ele não teria falado lá, o Senhor nos afronta. Está nos afrontando. Ou seja, ele acabou de falar assim, nós somos assim mesmo. Mas nós não estamos aceitando. Compreende? Vocês acham que isso aqui pode retornar na semana que vem ou já podemos ir para o capítulo 13? Eu, particularmente, acho que pode retornar. Tem muita coisa para falar sobre isso. Eu vou marcar aqui o 37 para a gente retornar e falar dele aqui. É doloroso, né? Mas tudo bem. Se a senhora que pessoal qualquer coisa, vocês manda WhatsApp para dona Beth aí, foi ela que mandou retornar nesse negócio. Não, não mandei, não. Estou dando a minha sugestão. Mandou sim. Pode parar, Foi seu fariseu. Pode parar, seu foi, fariseu. Foi a dona Beth que falou para retornar nessas coisas aqui. Né? Eu acho que vale a pena a gente ouvir para a gente aprender mais. Agora eu tenho uma dúvida, apesar de estar na hora, eu posso pedir? Fica à vontade. Sabe o que é? Será que tudo que acontece hoje com o povo judeu, quer dizer, que acontece hoje não, que acontece desde que eles existem, né? Que a passagem por Jesus entre eles foi uma calamidade, uma coisa que trouxe benefícios, trouxe amor, mas teve muita violência, muita agressão. Então, isso tudo que eles passam hoje, você acha que é por causa disso? Eu tenho minhas dúvidas. Não, está escrito no Evangelho segundo o Espiritismo que é por causa do orgulho deles.
porque o orgulho deles é muito alto, e lá um espírita israelita assina no Evangelho segundo o Espiritismo, primeiro capítulo, que devido à dureza do coração deles, foi necessário que eles sofressem, pelo menos até Jesus chegar. Depois que eles crucificaram Jesus, também tudo isso está relativo ao povo. É claro que aqueles que têm maior culpa é que passam as situações mais difíceis, mas sem dúvida alguma são Obrigada, Thales. eles. Ah, E nós disponha. estamos nesse bolo também, né, Thales? Esqueçamos disso, né? Ah, sem dúvida. Relativo ao povo judeu, Wagner, é difícil, porque eles são tão fechados que até em termos espirituais não é todo mundo que reencarna entre eles, sabe? Não que a gente não tenha os mesmos defeitos, os mesmos pecados, mas em detalhes sobre o povo judeu, eles são extremamente fechados em tudo. É um povo que se fechou até espiritualmente, de não se aceita, raramente se aceita casamento de judeu com quem não é judeu, para você ter uma ideia. Verdade. Então para reencarnar como um judeu, você precisa pedir autorização para os espíritos responsáveis por eles. E porque eles respeitam, né, essas questões culturais, por exemplo, sabe? É um pouco complexo, mas a sua lembrança foi muito boa. Eu só aproveitei para explicar esse detalhe, que no livro Carta de uma Morta, ela vai falar assim: nós verificamos que quando as pessoas desencarnam, elas voltam para o mesmo reduto onde elas estão. Ela vai falar isso sobre os orientais. Ela acha interessante mostrar que os orientais não saíam da Ásia, não saíam da região onde eles estavam, eles voltavam para lá. Então ela deu a entender essa situação. Mas de fato nós todos temos que olhar para dentro de nós, porque tudo isso serve para nós, não há dúvida alguma. Senão, não estaríamos por aqui, não é mesmo? Tudo bem? Podemos terminar? Mais alguma pergunta, alguma questão? Então tá bom. Qualquer dúvida vocês podem mandar a qualquer hora, tá? Não tem problema algum. Vou fazer a oração final, tá? Querido Senhor Jesus, Mestre, amado e amigo de todas as horas, enche os nossos lares com teu amor, cada coração, de encarnados e desencarnados que formam a grande família humana. Que o teu amor seja recebido em nós, para podermos repassá-lo em teu nome como intermediários e trabalhadores desta última hora, cumprindo os teus desígnios com responsabilidade e dedicação, não nos esquecendo que em cada instante, por pensamento e palavras, podemos lembrar do Senhor, trazendo-te ao ambiente material ou espiritual que estamos convivendo. Podemos, através da oração e do nosso Evangelho no lar, iluminar toda a vizinhança. Quiçá consigamos, enjuntando todos aqueles de boa vontade, formar uma grande rede de amor, convidando todos aqueles que pensam como nós no processo de redenção e renovação a fazer parte dela, unindo-nos cada vez mais no processo de trabalho e busca do teu reino, para que ele esteja entre nós, mas só começará no coração de cada um. Abençoa-nos sempre e tenhamos a coragem de trabalhar na tua seara, enfrentando as dificuldades de hoje, sabendo que esses sacrifícios de agora representam as verdadeiras bênçãos de felicidade no amanhã. Entreguemo-nos de alma e corpo à tua vontade soberana que só nos quer bem. Aprendamos a ser gratos, humildes e simples diante da tua criação, enxergando as bênçãos que nos envolvem e enchendo-nos da luz pela luta da verdade e pelo empenho em adquirir virtudes, superando os vícios, para aceitá-lo, Senhor, no nosso templo íntimo, em nosso coração, como mestre querido, que nos deu o exemplo do bem e da verdade, do sacrifício e do amor, em nome de nosso Pai Celestial. Muito obrigado, Senhor.
Assim seja, Senhor. Gratidão. Boa noite, durma com Deus, até Boa mais. noite. Boa noite para